Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós então estamos falando sobre o primeiro mandamento da lei de Deus, e nós paramos na última aula no número 368, certo? Quando falávamos sobre a possibilidade de termos a intercessão da Santíssima Virgem dos Santos, apesar de Jesus Cristo ser o nosso único mediador. Isso, então, não interviria em nada, pelo contrário, aumentaria o amor a Deus. Continuando, então, nesse tema, e quase concluindo esse parágrafo, número 369 nos pergunta: podemos honrar também as sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos, as imagens aqui, né, os quadros, ou as imagens aí de gesso, de resina, enfim, né? Resposta: sim, porque a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos se refere às suas mesmas pessoas. Portanto, da mesma forma como você vai tratar com algum tipo de respeito a foto da sua mãe, você trata com respeito, com uma veneração ainda maior a imagem do santo, porque representa aqueles que estão no céu. Obviamente que a imagem em si não é o santo, não é nosso Senhor Jesus Cristo, não é Deus, não tem poder por si mesmo, mas é uma forma de recordar. Então ele refere, como diz aqui o texto, né? Essa imagem se refere a essas pessoas que estão no céu. 370. E as relíquias dos santos podem honrar-se? Primeiro, o que é relíquia de um santo? Né? Existem... A relíquia é algo que pertenceu ou passou, que é daquele santo, né? Então, a relíquia de primeiro grau é alguma parte do corpo do santo, né? Um fio de cabelo, um pedaço do osso, uma gota do sangue daquele santo, né? Então, algo que faz parte do corpo daquele santo. Claro, a mais comum de primeiro grau são pedaços de ossos, né? Que se colocam nas igrejas para veneração. Depois da decomposição do corpo, sobram os ossos e se fazem relíquias. Existem também algumas do cabelo, que também tem algum tipo de possibilidade de se encontrar. Eu sei que de Santa Teresinha tem bastante relíquias dos cabelos de Santa Teresinha. E outros, por exemplo, de Padre Pio, que tem as manchas de sangue, que ficaram em alguns tecidos que ele lá tinha, enfim. Alguma coisa que faz parte do corpo, relíquia de primeiro grau. Relíquia de segundo grau, alguma coisa que pertenceu ao santo, né? Então, a roupa que o santo vestia, né? Você é um santo sacerdote, os seus paramentos, alguma coisa que o santo usou em vida, né? Ou algo que ele tinha no seu dia a dia, que era dele, que era de uso pessoal, que ele tocou. Então, a relíquia de segundo grau. Relíquia de terceiro grau é quando se pega um pano, outro, e se passa esse pano sobre alguma relíquia de primeiro grau, né? Por exemplo, se pega esse pano e se passa sobre os ossos do santo, né? Da ossada do santo. Então, esse pano que não foi usado pelo santo, porque se fosse usado seria de segundo grau, esse pano que foi um pano comprado ali na loja de tecidos, se passou sobre as relíquias de primeiro grau. Então, essa é uma relíquia de terceiro grau. Tá bom? Então, essas relíquias, podemos honrá-las? Resposta: sim. Também as relíquias dos santos podem e devem honrar-se, porque os seus corpos foram membros vivos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo, e devem ressurgir gloriosos para a vida eterna. Portanto, especialmente quando se trata de relíquia de primeiro grau, aqui está falando, né? Você está com um pedaço do corpo que vai ressuscitar glorioso, que nós já sabemos que aquele pedaço será de um corpo que será glorioso depois da segunda vinda do Senhor. Por isso, sim, merece a honra até mais do que uma imagem, né? Então, deve ter todo o cuidado, toda a honra para quando se lida com a relíquia de um santo. Muito bem. 371. Que diferença há entre o culto que prestamos a Deus e ao culto que prestamos aos santos? Vamos lá.
Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos, há essa diferença. A Deus adoramo-lo pela sua infinita excelência. Então, a Deus, o culto de adoração, tá? De latria, tá? Culto de adoração. Pelo quê? Pela sua infinita excelência. Deus, ele é infinito, é perfeitíssimo. Então, nós o adoramos. Aos santos, nós não adoramos, mas só os honramos e veneramos como amigos de Deus e a nossos intercessores junto dele. Portanto, a Deus, a adoração, só se adora a Deus, por ele ser o sumo bem perfeitíssimo, e aos santos que são amigos desse Deus, sumo bem perfeitíssimo, ao qual nós adoramos, nós damos uma veneração, né? Nós damos essa honra por ele estar próximo de Deus, ser amigo de Deus. Então, nós não adoramos nenhum santo, e isso inclui, obviamente, a Virgem Maria, que entre todos os santos é maior, mas, ainda assim, diante de Deus, ela é pequena. Portanto, apenas a Deus a adoração, e aos santos, todos os santos, nós temos culto de veneração. Certo? Por eles serem amigos de Deus e os nossos intercessores. O culto aquilo que eu falei antes para vocês, né? O culto que prestamos a Deus chama-se de latria, isso é, de adoração, e o culto que prestamos aos santos de dulia, isto é, de veneração aos servos de Deus. E, enfim, o culto especial que prestamos a Maria Santíssima chama-se hiperdulia, isto é, de essencialíssima veneração como Mãe de Deus. Então, os nomes técnicos, vamos dizer assim, os nomes mais precisos, são esses, né? A Deus latria, adoração, e aos santos dulia. E a Maria Santíssima, que é uma santa entre os santos, mas ela tem uma especialíssima veneração, como diz o texto aqui, né? Porque Maria teve graças que somente ela teve. Maria é a cheia de graça. Não existe nenhuma graça que ela poderia ter que ela não teve, né? Ela recebeu dons que apenas ela teve, como, por exemplo, a Imaculada Conceição, e isso no começo da sua vida, e se olharmos para o fim da sua vida, a Assunção em corpo e alma para o céu, a única, além de Deus, que é Jesus Cristo, ela que recebeu essa graça, e outras infinitas graças durante a sua vida, sobretudo, né, a mais evidente, a graça de amar a Deus de forma sobrenatural. Então, Maria, por ser essa santa com predileção de Deus, nós fazemos aquilo que se chama hiper, né, dulia. Hiper, vocês conhecem a palavra, né, quer dizer que é maior, né? Tem o mercado e o hipermercado. O hipermercado é um mercadão enorme, grande, que tem várias coisas. O mercado é um mercadinho menor ali. Então, aos santos a dulia e a Maria a hiperdulia. Veja, não latria. Latria somente a Deus. Aos santos dulia, a Virgem Santíssima hiperdulia. Tá bem? Muito bem. Concluímos assim, então, as perguntas sobre o primeiro mandamento. Vamos para o segundo mandamento da lei de Deus. 372. O que nos proíbe o segundo mandamento? Lembram vocês que todo mandamento tem a parte positiva e a parte negativa, né? Aquilo que ele manda fazer e aquilo que ele proíbe, certo? Lembram-se, isso a gente viu na última aula. Então, vamos lá. O que nos proíbe? Parte negativa deste segundo mandamento. Não tomar o seu santo nome em vão. Este mandamento, portanto, nos proíbe, primeiro, de pronunciar o nome de Deus sem respeito. Segundo, de blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem e contra os santos. Mas espera aí, padre, o senhor acabou de falar que os santos e a Virgem Maria não são Deus? Então, por que blasfemar contra a Virgem Maria e os santos também vai contra o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão? Porque eles estão intimamente ligados a Deus. Lembram que nós prestamos o culto de dulia, nós veneramos os santos, porque eles são amigos de Deus. Portanto, quando ofendemos a Maria e aos santos, ofendemos o próprio Deus por consequência. Por quê? Porque ele se ofende ao ver ofendidos os seus amigos, aqueles que ele escolheu e que foram fiéis à sua palavra. Tá? Então, por isso, quando a gente ofende, blasfema contra a Santíssima Virgem, contra os santos, a gente ofende também a Deus, certo? Então, primeiro, pronunciar o nome de Deus sem respeito. Segundo, blasfemar contra Deus, a Santíssima Virgem ou os santos. Terceiro,
fazer juramentos falsos ou desnecessários ou proibidos, desta ou daquela maneira. Então, agora nós vamos ver cada um desses 3 pontos em cada pergunta daqui para frente. Sobre o pronunciar o nome de Deus sem respeito. Pergunta 373. Pronunciar o nome de Deus sem respeito quer dizer pronunciar este santo nome e tudo que se refere de modo especial ao próprio Deus, como o nome de Jesus Cristo, de Maria e dos santos, com ira, por escárnio, ou de outro modo pouco reverente. Então, eu xingar a Deus, né? Então eu falar com Deus com ira, como se estivesse xingando, como se eu tivesse algum direito de fazer isso com Deus, né? Ou então escarnecendo o nome de Deus, né? Fazendo chacota, tirando sarro, que usem o nome que quiserem, né? Escarnecendo, fazendo pouco caso do nome de Deus, da Santíssima Virgem. Ou então, de outro modo, pouco reverente, né? Por exemplo, usando o nome de Deus, a Santíssima Virgem, para fazer piadinhas aí maliciosas, maldosas, que obviamente ofendem a Deus, certo? Então aí é o primeiro ponto, que é dizer o nome de Deus sem o devido respeito. Afinal de contas, ele é Deus, não é qualquer um, né? 374. O que é a blasfêmia? Né? Que lá falava que é blasfemar, então, contra Deus, a Virgem Santíssima e os santos. O que é, então, esse negócio que se chama blasfêmia? A blasfêmia é um pecado horrível que consiste em palavras ou atos de desprezo ou maldição contra Deus, contra a Virgem ou contra os santos, ou contra as coisas santas. Então, a blasfêmia é quando eu digo ou faço, então, palavras ou atos, né, ou gestos, atitudes, desprezando ou maldizendo a Deus, né? Então, mais do que simplesmente ter um escárnio, fazer chacota, é de fato desejar mal, né? Maldizer, dizer ou falar mal de, né? Vamos usar uma palavra assim, né? Fazer uma crítica a Deus, não uma crítica. Hoje em dia tem que cuidar com essa palavra, né? Que o pessoal, é uma crítica construtiva, destrutiva, é falar mal mesmo, né? É dizer que Deus, por exemplo, é sem misericórdia, que Deus é injusto, que Deus é sacana, que Deus é não sei o quê. Dizer mal de Deus, falar mal dele, né? Ou desejar o mal. É claro que isso é burrice, porque como é que Deus vai passar o mal se ele é o bem, né? Ou os seus santos que estão junto dele, né? Mas, assim, né? Pensar, é que esse santo que se exploda, para não falar uma palavra mais feia, né? Que se exploda, que se dê mal, ou odeio esse santo porque não me ajudou aqui e ali, odeio a Deus porque então não me ajudou aqui e ali, enfim, estou blasfemando contra Deus, né? Ou ofendendo diretamente. Alguns palavrões aí, né? Especialmente o pessoal aí de cultura italiana, né? Cuidado com alguns palavrões, né? Que começam em porco, né? Alguma coisa, ou porca, né? Ok? Então, cuidado, né? Para não chamar Deus de porco, né? Ou a Madonna, a Senhora, a Virgem Maria de porca. Cuidado. Isso é pecado grave, não é pecadinho leve, não, tá? Isso é ofensa direta a Deus. Muito bem. 375. Há diferença entre a blasfêmia e a imprecação ou a praga? Há diferenças, porque com a blasfêmia se amaldiçoa ou se deseja mal a Deus. Aquilo ou a Nossa Senhora ou os santos, aquilo que eu falei, né? É querer mal, pedir o mal para, né? Ao passo aqui, com uma imprecação ou uma praga, se amaldiçoa ou se deseja mal a si mesmo ou ao próximo, tá? Então, assim, a coisa é a mesma, a diferença é para quem. Se eu desejei mal para mim mesmo ou para o meu irmão, eu mandei uma praga, né? Como popularmente fala, né? Alguém me lançou uma praga aqui. Agora, quando eu faço isso contra Deus e contra a Virgem Santíssima, eu estou blasfemando. Por quê? Porque eles já estão no céu, né? Deus é o céu, Deus que é Deus, é o Todo-Poderoso, e os santos que já estão lá com ele. Então, essa é a única diferença, para ficar bem claro, né? Praguejar, coisa assim, também é algo ruim, claro, mas isso se dá a um ser humano. Então, é algo ruim, mas menos ruim, mas ainda muito ruim. Agora,
praguejar, entre aspas, contra Deus ou Nossa Senhora ou santos, isso chama blasfêmia, tá? E não praga ou imprecação, que é essa palavra que a gente usa muito pouco, né? Mas são sinônimos ali. 376. O que é jurar? Porque ali o terceiro falava, né? Fazer juramentos falsos, desnecessários ou proibidos, dessa ou daquela maneira. Então, o que é jurar? Jurar é tomar a Deus em testemunho da verdade do que se afirma ou se promete. Tá? Usar Deus como fiador, né? Juro por Deus, né? Como o pessoal está acostumado a fazer aí, né? Então, jurar é isso, certo? Mas a pergunta seguinte é sempre proibido jurar? Não. Não é sempre proibido o juramento, mas é lícito e até honroso para Deus quando há necessidade e se jura com a verdade, discernindo a justiça. Então, quando eu estou falando a verdade, quando não há nada de mentira no que eu estou dizendo, e quando é preciso que eu invoque o nome de Deus como testemunha. Então, isso não só não é ruim, como de alguma forma até mesmo honra a Deus, porque Deus é tomado como testemunha da verdade. Agora, se eu tenho dúvida do que aquilo que eu estou jurando é verdade, se quer que eu tenha dúvida, ou se o que eu estou jurando não é algo grave, então não precisa de Deus como testemunha, é uma coisa passageira, bobinha, né, patética, não se deve invocar a Deus como testemunha por ser uma coisa irrelevante, certo? Deus é algo muito precioso para que a gente use por qualquer besteira, né? Quem pegou meu chiclete aqui? Eu juro por Deus que não fui eu. Pô, não precisa, né? Deus como testemunha. Pode até ser verdade que não fui eu, mas deixa Deus fora dessa jogada aí, né? Só fala, olha, eu lhe afirmo que não fui eu, ok? Não falte com a verdade. Então, cuidado para não ter aí mesmo que seja verdade, uma coisinha tão ridícula, né? Colocando na conta de Deus, né? Tá bom? Agora, quando é uma coisa séria, quando é uma coisa grave, é claro que sim, que é bom, né? Sei lá, vamos pensar aqui um exemplo, né? Que realmente é difícil pensar em algo tão grave que precise da testemunha de Deus, né? Mas alguém está muito arrependido, quer se confessar, está por morrer, aí você vem chamar o padre, eu preciso levar agora lá. O padre talvez meio preguiçosinho, né? Assim, filha, é que agora eu tava indo pra cama, já amanhã de manhã o padre vai lá. Não, padre, a pessoa tá morrendo, ela tá arrependida, ela precisa do perdão, o senhor precisa ir lá. Não, mas será que ela não aguenta até amanhã, padre? Juro por Deus, que é quase impossível que essa pessoa sobreviva até amanhã. Ela está aí com a pressão de 2/4, não tem mais muito tempo. Bom, você está buscando a salvação de uma alma. E quando você fala, juro por Deus, para um padre, bom, ele supõe que você não está querendo pecar, né? Então, você supõe que você está falando uma verdade grave, que precisa ser, né? Então, assim, aí você coloca Deus como testemunha de um ato de caridade para a salvação de uma alma, tá bom? Sei lá, pensei nesse agora, mas talvez existam outras situações graves assim, tá bom? 378. Quando que não se jura com a verdade? Quando se afirma com juramento o que se sabe ou se julga falso, e quando com juramento se promete o que não se tem intenção de cumprir. Né? Então, além de que aquilo que eu sei, ou pelo menos eu julgo que seja falso, estou voltando com a verdade, ou então, não, eu juro que eu vou fazer tal coisa, mas eu já nem quero ir. Só falei para a pessoa parar de me encher o saco, né, e jurei, mas eu não tenho intenção de cumprir isso, né. Por exemplo, uma jura que se faz em nome de Deus e que honra a Deus, o sacramento do matrimônio, né? Juro amar, respeitar, honrar na saúde, na doença, na alegria e tristeza, esta minha esposa ou meu esposo, até que a morte nos separe, né? Até durarem as nossas vidas. Você está fazendo um juramento e usando Deus como testemunha. O matrimônio é um juramento em nome de Deus, certo? Agora, se você está casando já pensando que, se não der certo a gente separa, além de você estar maculando o matrimônio em si, o sacramento em si, você está ofendendo a Deus, porque você está fazendo um juramento do qual você não tem intenção de cumprir, de ser fiel. Tá bem?
Muito bem. Ou outras coisas, né? Então, ainda no matrimônio, né? Vocês aceitarão os filhos que Deus vos enviar? Sim. Ah, sim, mas vou usar camisinha e anticoncepcional, né? Deus que também que se controle, né? O que eu estou fazendo? Eu jurei uma coisa e vou fazer outra, né? Então, além de você macular o matrimônio e assim torná-lo nulo, porque você está mentindo, você também está indo contra o segundo mandamento, tomando o nome de Deus em vão. Certo? 379. Quando não se jura com discernimento, quando se jura sem prudência nem madura ponderação, ou por coisa de pequena importância. Já falei isso antes, né? Por qualquer coisinha aí você jura, ou sem pensar realmente, né? Se o que você está jurando é justo, é prudente, né? Seja um testemunho de verdade ou seja uma promessa, né? Tá bom? Então aí é jurar de forma imprudente ou sem discernimento. Quando não se jura com justiça, quando se jura fazer uma coisa que não é justa ou permitida, como jurar vingar-se, roubar e outras coisas parecidas. Aquela cena trágica de um filme, né? O pai que leva um tiro e é assassinado, o bandido foge, o filho no leito de morte do pai, em vez de ajudar o pai a salvar a sua alma e perdoar o seu assassino e levar a alma para o céu, o filho olha, segura na mão dele e fala: eu juro que eu vou te vingar, meu pai. Né? Isso não é um juramento que se faça. Por quê? Porque não é uma coisa justa, não é uma coisa santa, não é uma coisa permitida. Amém? Muito bem. 381. Somos obrigados a cumprir o juramento de fazer coisas injustas ou proibidas? Não só não somos obrigados, mas pecaríamos fazendo, porque são proibidas pela lei de Deus ou da igreja. Então, veja, se você cometer essa besteira, né? Vou ficar nesse exemplo, tá? Vou ficar nesse exemplo, porque eu teria uns outros aqui na minha cabeça, mas eu acho que esse é mais claro. Quem sabe depois eu dou mais um outro. Então, vamos lá. Leito de morte. Pai, eu juro que eu vou te vingar. Aí tá, o pai morreu. Aí você depois tocou, meu Deus, eu jurei que eu vou matar o assassino, mas eu não, isso é injusto. Aí você vai, não, mas agora eu jurei, agora eu tenho que cumprir, porque se eu jurei e não tenho a intenção de fazer, eu vou estar pecando. Não. Você pecou quando você jurou por alguma coisa injusta. Ali está o pecado. Não é o fato de você não fazê-lo que será o pecado. O pecado está em você ter feito alguma coisa injusta. Agora, se você fizer aquilo lá, você vai ter ainda um outro pecado. Né? Se você for lá e matar, além de você ter jurado de forma injusta, já ter cometido contra o segundo mandamento, você ainda cometeu o pecado de matar. Então, você terá aumentado a sua pena. Então, o que você deve fazer? Ir à confissão, confessar-se desse juramento injusto que você fez e não realizar aquela obra que você fez. Vamos pensar uma outra aqui. Eu juro que se eu me curar da minha doença, eu nunca mais vou à missa aos domingos. Tá, eu sei que talvez nunca vai passar pela cabeça de vocês, mas entendem? Você fez um juramento errado, injusto, porque você está prometendo um pecado, né? Ou então eu juro que se isso acontecer, eu vou em todas as igrejas que houver aberta, eu vou entrar para participar das celebrações do culto. Isso inclui os cultos pagãos? Isso inclui as seitas que se dizem cristãs? Isso inclui o quê? Então, além de ser feito um juramento injusto, o juramento de uma coisa que é um pecado, que é uma ofensa, você, então, não deve ainda cometer essa ofensa, né? Então, você deve só recorrer à confissão, confessar do seu juramento injusto e não, obviamente, não cumprir a injustiça que você tenha jurado. Tá bem? 382. Quem jura falso, que pecado comete? Quem jura falso comete um pecado mortal, porque desonra gravemente a Deus
que é a verdade infinita, chamando em testemunho do que é falso. Deus, que é a verdade infinita, a verdade absoluta, sempre verdade. Se eu juro falso, eu estou dizendo, e chamo Deus como testemunho, e estou dizendo que Deus é mentiroso. Então, por isso que eu ofendo, porque eu vou contra a essência de Deus. Né? Não é só uma ofensazinha, é uma ofensa mortal, uma ofensa gravíssima. 383. O que nos ordena o segundo mandamento? Então, até aqui nós vamos à parte negativa, aquilo que não se pode fazer, né? Então, o que é a parte positiva? O que deve fazer? O que nos ordena o segundo mandamento? Ordena-nos que honremos o santo nome de Deus, que cumpramos, além dos juramentos, também os votos que fazemos a Deus. Então, vamos lá. O que é um voto? Um voto é uma promessa feita a Deus de uma coisa boa para nós possível e melhor que a coisa contrária, a que nós nos obrigamos, como se nos fosse preceituada. Então, o que é um preceito? É algo que Deus nos deu como obrigação. Por exemplo, é preceito dominical ir à missa. É um preceito, é uma obrigação de Deus que a gente participe da missa aos domingos. Lembrando que o domingo para a igreja começa já no sábado, a partir das 3 horas da tarde. Então, no sábado, às 3 da tarde, até o domingo, meia-noite, eu tenho que ir à missa, só mesmo se for impossível, realmente impossível, que eu não vá. No mais, eu devo buscar participar do santo sacrifício. Então, isso é um preceito. Agora, quando eu faço um voto a Deus, tem que ser, obviamente, de uma coisa boa, que me seja possível fazer, tá? E melhor do que aquilo que for contrário. E a essa coisa eu estou obrigado como se fosse um preceito, tá? Por exemplo, os religiosos fazem o voto de pobreza, certo? Pobreza, castidade e obediência. Vamos ficar com a da pobreza, né? Então, o religioso se promete, faz um voto a Deus que será uma pessoa pobre, que não será apegado aos bens materiais. Cada congregação tem o seu jeito específico de viver a pobreza, mas, de forma geral, de que a pessoa não vai ser apegada aos bens materiais, que vai ter posse apenas daquilo que é necessário para viver, enfim. Isso é um voto. Então, para qualquer cristão, viver a pobreza é uma virtude. É uma virtude. Mas não é um voto, não está preceituado, não é uma obrigação. Agora, para quem fez esse voto, já é uma obrigação. Faltar com isso é um pecado gravíssimo, né? Contra o segundo mandamento, certo? Então, se eu faço um voto, eu devo ser fiel a ele. Então, muito cuidado com os votos, as promessas que a gente faz a Deus, tá? Porque, primeiro, a gente tem que cuidar se a gente vai conseguir cumprir, né? Aí eu prometo, Deus, que de hoje em diante eu vou todos os dias rezar o rosário, ler 2 capítulos da Bíblia e rezar 5 salmos. Você vai dar conta disso todos os dias da sua vida? Tem certeza absoluta? Então não prometa. Posso colocar como uma meta. Olha, eu vou tentar fazer isso aqui. É uma meta espiritual, um projeto de vida, ótimo. Mas não faça isso como um voto, como uma promessa. Porque se você não cumprir, você estará pecando gravemente. Porque aquilo é obrigatório fazer? Todo cristão é obrigado a rezar 2 rosários, ler 3 capítulos da Bíblia? Não. É muito bom que faça, mas não é obrigado. Não é um preceito. Agora, uma vez que você faz um voto para Deus com isso, então você está se preceituando, você está dizendo, tá. É mais ou menos o que a gente deve, quando faz a quaresma, né? Muitos agora estão fazendo a quaresma de São Miguel, começou dia 15, né? Quem não começou pode começar agora, para Deus. Não há nenhum problema que você tenha que ficar 2, 3 dias sem fazer, desde que você faça e cresça na virtude, está tudo bem, tá? Então, quem não está fazendo ainda, pode aproveitar. A quaresma de São Miguel vai de agora até o dia dos Santos Arcanjos, tá bom? Muito bem. Então, quando você vai fazer uma quaresma, seja a quaresma de São Miguel, a quaresma mesmo, né? O tempo quaresmal, ou qualquer outra coisa que você vai fazer, você chega assim, né? Então, assim, nessa quaresma, eu não vou comer doce. Tá. Você negociou como com Deus esse negócio aí? Eu estou prometendo, é um voto que eu faço que durante esses 40 dias, até o dia tal, até a missa do sábado de aleluia, eu não vou comer nada de doce. Zero de açúcar, nem suco, nem refrigerante, nem nada.
Então, se você prometeu isso, você trata de ficar até aquele dia sem comer doce. Agora, se você fez assim, olha, Senhor, eu vou lhe prometer que de segunda a sexta eu vou ficar sem comer doce. No sábado e domingo eu vou tentar, mas de segunda a sexta eu vou. Então, você prometeu isso. Veja, é você que faz o voto. É você que faz essa promessa. Agora, uma vez, Deus não te obrigou a nada. Você está fazendo isso por amor, e que bom que faça, é bom que faça. Mas faça uma coisa que lhe seja possível. Né? Não faça uma coisa que você não vai conseguir cumprir. É melhor ter a humildade de fazer um voto menor, medíocre, a tal ponto, assim, de ser tão pequeno, pensar, nossa, só isso, bom, se é isso que você consegue, se você fizer bem feito, ótimo. Tá bem? É bom que a gente consiga crescer e dar cada vez mais a Deus. Né? Mas se você consegue prometer só uma coisinha pequenininha, mas se você for fiel naquilo, a quem é fiel no pouco, Deus confiará mais. Depois seu coração vai estar preparado para oferecer mais e mais e mais. Mas você tem que ter consciência de que aquilo que você promete a Deus deve ser cumprido. Tá? Muito bem. 385. Se a observância do voto se nos tornasse, no todo ou em parte, muito difícil, o que haveria de fazer? Então, eu fiz um voto, mas ou ele inteiro ou um pedaço dele está sendo muito difícil de conseguir cumprir. O que eu deveria fazer? Podia-se pedir a comutação, uma dispensa ao bispo próprio ou ao sumo pontífice, conforme a qualidade do voto. Vejam que o negócio é bem sério, né? Para votos menores, o sacerdote também na confissão pode ou mudar ou dispensar da promessa, tá? Feito. Mas para coisas maiores, como diz aqui, dependendo da qualidade do voto, somente com a dispensa do bispo ou do sumo pontífice, né? Especialmente quando se trata dos votos religiosos, né, de vida religiosa. Só o Santo Padre, só o sumo pontífice pode dispensar alguém dos votos que fez de forma perpétua, por exemplo, ou mesmo de forma temporária, né, e que não vai conseguir cumprir até o fim desse tempo previsto. Né? Então, claro, tem que se mostrar o porquê, né? Isso se é tão difícil ou quase então impossível, né? Beirando é impossível. É pecado transgredir os votos? O transgredir os votos é pecado, e por isso não devemos fazer votos sem uma madura reflexão, e ordinariamente sem o conselho do confessor ou de outra pessoa prudente, para não nos expormos ao perigo de pecar. Isso é uma regra de ouro. Regra de ouro. Nunca faça um voto, uma promessa a Deus, sem que antes o seu diretor espiritual lhe diga, tudo bem, pode fazer. Bom, daí decorre da importância de ter um diretor espiritual, né? De ter um sacerdote. Na falta de um sacerdote, pode ser uma outra pessoa piedosa, mas a direção espiritual é próprio dos sacerdotes, né? De um sacerdote que vai lhe dirigir a sua vida espiritual, que você vai acompanhar, que ele vai lhe ajudar a ver aonde você deve, como rezar, aonde rezar, de que forma está rezando, o quanto está crescendo, o que na sua vida espiritual deve ser melhorado, qual virtude perseguir, qual vício você deve combater. Isso tudo o diretor espiritual vai lhe ajudar. Isso, literalmente, cada caso é um caso. Então, assim, claro, existem noções gerais da direção espiritual, existem bons cursos por aí. Busquem o Padre Paulo Ricardo, eu sei que fez um curso muito bom sobre direção espiritual. Padre Mateus Aquino, se não me engano, também fez um, que, assim, dão noções mais gerais e são preciosas, né? Mas, às vezes, existem coisas específicas, pessoais, que você precisa ter um trato direto, né, com um sacerdote. Então, se não tem a possibilidade de um diretor espiritual, busque ao menos um bom confessor, que vai atender a confissão, e na confissão você pergunte, né, depois de confessar seus pecados, pergunte, padre, eu queria lhe pedir, então, um conselho, eu estou com um desejo de fazer a seguinte promessa a Deus, quero prometer isso, isso e isso, o senhor acha que é justo, que é prudente ou é imprudente, né? E o confessor, ou de preferência o diretor espiritual, que conhece a sua alma, vai poder lhe dizer de forma melhor do que você mesmo se aquilo é ou não é prudente. Tá? E, claro, contará com a graça e a inspiração do Espírito Santo, né, para dar essa resposta. Mas uma coisa a gente tem que ter muito claro, meus queridos, nós nunca, mas nunca somos bons juízes da própria causa. Tá? A gente sempre fica muito mergulhado nas nossas coisas e às vezes a gente não consegue enxergar o óbvio. E que alguém que está fora e que é temente a Deus
vai conseguir enxergar, que seria o caso, então, de um diretor espiritual, de um confessor. Tá? Então, tenham esse cuidado de quando for fazer uma promessa para Deus, mesmo essas promessas quaresmais, de ter alguém que vai lhe dizer, ó, tá demais, vamos, quer fazer uma promessa? Tudo bem, mas isso aqui tá exagerado, vamos dar uma diminuída nisso aqui, ainda não é a hora. Né? E aceite com humildade, né? Porque às vezes quando vem alguém falar, pedir uma direção, né, uma coisa assim, já, padre, pensei nisso aqui, não, isso não, vamos... Padre, mas eu dou conta, cara, seja humilde, aceite, que você talvez ainda precisa ter um pouquinho mais de paciência, de você oferecer coisas ainda menores, e tá bem. Né? E seu diretor espiritual, que seja uma pessoa de fato tem intimidade com Deus, que tenha vida de oração, que tenha proximidade com o Espírito Santo, lhe indicar, faça. Se por acaso ele estiver fazendo e errando, bom, então aceite esse erro como penitência, mas faça, cumpra, né? Porque a obediência é uma grande virtude que nós devemos perseguir, porque se a gente não consegue obedecer no pouco, quanto mais nas grandes obediências que Deus há de nos pedir. Né? Então, como é um pecado gravíssimo transgredir um voto, é bom que se tenha muita reflexão e discernimento e, de preferência, que se peça um conselho ao confessor ou outra pessoa prudente, né? Um diretor espiritual, enfim. Tá bom? Quem vai fazer o voto é o diretor espiritual, o confessor? Não, é você. Se o diretor espiritual falar assim, ó, você vê lá, eu quero fazer isso, o diretor espiritual diz, tá, tudo bem, vai lá e faça. Aí eu não consegui, a pecada de quem? Do diretor espiritual ou a sua? É sua. Ele vai lhe dar um conselho. Se ele vai considerar certo ou errado, bom, aí isso é uma outra questão. Que aí sim, isso ele vai pagar. Se ele por falta de oração te aconselho errado, se ele vai lhe pagar. Agora, você não pode depois botar a culpa no seu conselheiro, né? Seja ele diretor espiritual, um confessor, seja uma outra pessoa piedosa. Eu não consigo cumprir, então você é culpada porque me deu um conselho errado. Não. Quando você faz um voto, a responsabilidade é toda sua. Tá? Bata no peito e diga, Senhor, eu vou fazer isso por amor a ti. Não dei conta, o pecado é meu. Tá? Então tem que ter muito claro isso aí. O voto nunca é de outra pessoa. O voto nunca é responsabilidade de um terceiro. Por isso, parênteses, né? Pelo amor de Deus, nunca façam um voto, uma promessa para que outro cumpra. Isso não existe, meus queridos. Isso não existe. Tá? O que é mais comum a gente ver nesse sentido é assim, né? Aí eu prometo que se meu filho ficar curado, ele vai andar de joelho até a imagem de Nossa Senhora de Aparecida. Não, ele não, então você vai andar de joelho. Aí tudo bem, se quer fazer essa promessa, faça. Tá? Faça, mas para você. Né? Se o meu netinho se curar dessa doença, recém-nascido, a gente vai deixar o cabelo dele crescer sem cortar nenhuma vez até os 7 anos de idade. Pelo amor de Deus, não faça isso, coitada da criança. Né? Então deixa o seu cabelo virar uma gadeia horrorosa, mas não da criança. Tá? Então você nunca pode prometer para que outra pessoa cumpra, independente se é criança ou não criança, né? Quando você faz um voto é para que você cumpra, é um voto que você vai fazer e é a sua responsabilidade cumpri-lo, não de outra pessoa. Você pode pedir ajuda, que outras pessoas lhe ajudem a cumprir, a bem cumprir, mas é a sua responsabilidade fazer. Então, se você acha que você não vai dar conta, que não vai conseguir, ou que você não tem clareza que você vai conseguir oferecer isso, então não ofereça, não faça o voto. Tenha o discernimento. É bom fazer promessas para Deus, mas na medida que a gente tem clareza que a gente vai conseguir oferecer isso. Porque a gente está prometendo isso em nome do próprio Deus. Portanto, aquilo deve ser verdadeiro, deve ser cumprido. Bom? 387. Podem fazer-se votos a Nossa Senhora e aos santos? Os votos fazem-se somente a Deus. Pode-se, porém, prometer a Deus fazer alguma coisa em honra de Nossa Senhora e dos santos. Somente Deus é Deus. Somente a ele se dá adoração, latria. Então, somente a ele se entrega votos, se entrega promessas. Agora, eu posso fazer pelas mãos de Maria, né, para honrar Nossa Senhora. Então, eu prometo a Deus isso e aquilo, né? A consagração, já ia falar errado. A consagração a Jesus Cristo, Verbo encarnado, pelas mãos de Nossa Senhora, do método de São Luís Maria Guião de Montfort, né? Não uma consagração a Nossa Senhora. Eu estou ali fazendo um voto, uma promessa,
de que eu vou confiar toda a minha vida, meus bens materiais, o meu corpo, a minha alma, e inclusive meus bens espirituais, né? Isso quer dizer os meus méritos e as minhas satisfações, eu vou todas confiá-las nas mãos de Maria. Mas eu faço isso por Maria? Não, eu faço isso por Deus, para Deus. Eu confio tudo isso a Deus, mas faço pelas mãos de Maria, por intermédio de Maria, para honrar a Maria. Por quê? Porque honrando a Maria, eu vou estar honrando a Deus. E esse é um caminho seguro, né? Um caminho direto para chegar até o coração do filho, para que eu não me perca em atalhos errados. Eu vou por esse caminho que é seguro, que é o caminho do coração de Maria, ou dos santos que ali estão com Deus, né? São José, Santo Antônio, São Pedro, São Expedito, enfim, tá bom? Meu anjo da guarda. Então, eu faço um voto, uma promessa a Deus, mas para honrar esse santo, essa santa, enfim, tá bom? Pode fazer? Pode, mas a promessa, o voto é para Deus, tá bem? Muito bem. Temos ainda 20 minutos, vamos, então, iniciar o terceiro mandamento. O que nos ordena o terceiro mandamento? Guardar domingos e festas. Nos ordena que honremos a Deus com obras de culto nos dias de festa. Bem claro isso? Obras de culto, ou seja, a celebração. Qual é o culto que se deve oferecer a Deus nos domingos e nos dias de festa? Santa Missa. Sendo impossível participar, é realmente impossível participar. Não é dificilzinho participar, é impossível participar. Eu posso oferecer um outro tipo de culto, mas a Santa Missa é o culto por excelência. 389. Quais são os dias de festa? Né? Porque, bom, domingo, quando eu falo assim, guardar domingos e festas, domingos a gente entende o que é, né? Domingo é domingo, que vem depois do sábado. Mas o que são esses dias de festa? Na antiga lei, eram os sábados e outros dias particularmente solenes para o povo judeu. Na lei nova, são os domingos e outras festividades estabelecidas pela igreja. Então, vamos continuar ali. Por que na lei nova se guarda o domingo e não mais o sábado, como no Antigo Testamento? O domingo, que significa o dia do Senhor, substituiu o sábado porque foi em dia de domingo que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. O sábado, lá no livro do Gênesis, ele é o dia, a palavra sábado vem de sábatos, de descanso, né? Deus criou o mundo ali em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então é o dia onde se coroa a criação. Para o Antigo Testamento, qual que é a grande obra de Deus que se celebra com maior ênfase? A criação. Deus que criou todas as coisas. Essa é a grande celebração de Deus, certo? Mas quando Jesus ressuscita, e ele não ressuscita no 7º dia, mas no primeiro dia da semana, a ressurreição se torna a obra mais importante de Deus. Mais importante do que a criação é a ressurreição. Porque a partir dali, porque o ser humano só criado, mas imerso no pecado, não podia habitar o céu. Agora, remido, perdoado dos seus pecados e ressuscitado a humanidade com Jesus, então sim, as portas do céu se abrem. E aí está a maior glória, onde as portas do céu estão abertas para nós. Mais do que ser criado, nós somos destinados ao céu. Nós somos herdeiros do céu, por causa da ressurreição do Senhor. Então, a ressurreição assume a máxima importância. Mais importante do que a criação está a ressurreição. Por isso, o dia mais importante não é mais o sábado, e sim o primeiro dia da semana, que se deu o nome de domingo. Domingo vem de Dominus, que quer dizer em latim Senhor. Então, é o dia do Senhor, certo? Então, sábados é o dia do descanso da criação. Sábado, quando fala assim, né, eu vou tirar um ano sabático, né, um ano de descanso. É isso, a palavra sábados é isso, né, descanso. Então, o sábado é o dia do descanso da criação, mas o domingo é o dia do Senhor, o dia em que o Senhor ressuscita. Então, é o dia mais importante. Por isso que nós não guardamos mais o sábado, e sim o domingo. Que obra... Perdão, aqui, 391. Que obra de culto nos é preceituada nos dias de festa? É nos preceituado assistir devotamente o santo sacrifício da missa. Já falei isso antes, né? 392. Com que outras obras costuma um bom cristão santificar as festas? Então, veja. O que é preceituado? O que é preceito? O que é obrigação? A missa. Agora, um bom cristão,
Não vai viver o seu domingo só com a missa. Porque isso é obrigação, isso é o mínimo que você tem que fazer. Para você conseguir alcançar as graças e você conseguir estar próximo de Deus e de Deus mesmo, né? Da Eucaristia, né? Até mesmo fisicamente próximo. Além de, claro, espiritualmente, infinitamente mais próximo na Santa Missa. Agora, que nós vamos depois, com bastante tempo, falar sobre a Santa Missa, tá? Agora, um bom cristão, além da missa, ele santifica as festas, primeiro, assistindo à doutrina cristã, às pregações, aos ofícios divinos, gastando tempo para você conhecer a sua fé. Isso que nós fazemos aqui, quarta-feira à noite, que bom que vocês fazem, outros talvez fazem em outros dias, né? Também deve se tirar tempo para a formação cristã no dia de domingo, né? Que seja o tempo que for, mas ter tempo para formar-se, né? Hoje em dia tem tanto material, graças a Deus, né? Graças a Deus tem tanto material bom, além da internet, com vídeos e cursos, né? Eu recomendo sempre vivamente os cursos e os vídeos do Padre Paulo Ricardo, que são altamente instrutivos e maravilhosos, né? Para crescer na fé, no amor a Deus. Mas existem outros tantos bons sacerdotes, religiosos, mesmo leigos, que fazem vídeos para a família, né? Tem casais que têm feito muito material ótimo, né? Usem isso, mas também tantos livros bons, né, que você pode ler para se instruir, Vida dos Santos, enfim. Então, primeiro, assistir a doutrina cristã, as pregações e ofícios divinos. Segundo, recebendo com frequência e com as devidas disposições o sacramento da penitência e da Eucaristia. Então, além de ir à missa, de comungar, antes de comungar, confessar-se. Que isso seja feito também nos dias de domingo. Veja que aqui tem uma observação importante, né? O preceito é ir à missa, não comungar. É claro que se você está devidamente preparado, você deve comungar, não só no domingo, como todos os dias da sua vida. Mas eu estou em pecado mortal e não consegui confessar, então nem vou na missa. Vai! O preceito é ir à missa, ou você quer ofender a Deus mais um pouquinho? Não, né? Ou mais um pocão, né? Porque isso é uma ofensa grave. Então vai à missa, não comungue, né? Faça aí a sua comunhão espiritual, mas não receba a Eucaristia, porque você não está preparado. E assim que possível, confesse. Né? Confesse. Se puder confessar ainda antes da missa e já comungar, melhor ainda. Mas o preceito é assistir à Santa Missa, estar na Santa Missa. Viver a atualização, a presentificação do sacrifício eucarístico de Cristo, o sacrifício da cruz de Cristo. Estar ali, diante dele, como João, como Maria, como as outras mulheres estiveram diante de Cristo no Calvário, ou diante do túmulo vazio na ressurreição. Ou não, né? É as duas coisas. Então, ir à missa é o preceito. Agora, também, um bom cristão não vai só à missa, mas também comunga. Né? Ou seja, para comungar, ele tem que estar preparado, ele deve se confessar e receber a comunhão. Terceiro, dando-se a oração e as obras da caridade cristã para o próximo. Obviamente, domingo é um dia de rezar, além de rezar a Santa Missa, fazer outras orações e também obras de caridade. Tá? Então, veja, sem medo de fazer obra de caridade. É que não pode trabalhar no domingo, então eu não vou lá ajudar no sopão da igreja para os mendigos. Vai ajudar no sopão da igreja para ajudar os mendigos, vai, claro. Não, então hoje não dá para ir lá fazer essa distribuição de cestas básicas ou de roupas para quem está precisando. Vai fazer sim. Uma pessoa caiu na rua, mas eu não vou lá juntar ela e fazer um curativo, porque eu vou estar trabalhando. Vá fazer isso, claro que vá. Isso é caridade cristã, certo? O que não pode fazer é trabalho buscando remuneração, né? Buscando que você consiga dinheiro. E aí, claro, tem 1000 parênteses para isso, mas isso não é o caso agora. Logo a gente vai entrar nisso, né? Mas, assim, feito 1000 parênteses, que a gente pode tratar daqui a pouquinho, basicamente, um bom cristão, além de assistir devotamente à Santa Missa, vai ter tempo para a doutrina cristã, para as pregações, para os ofícios, com frequência, o sacramento da confissão e da Eucaristia, nos domingos, e dando-se as obras de caridade e de oração. Certo? Muito bem. 393. O que nos proíbe
Então, até ali foi a parte, vamos dizer assim, né, positiva. Agora vamos para o negativo, que nos proíbe o terceiro mandamento. O terceiro mandamento proíbe-nos os trabalhos, servis e qualquer obra que nos impeça o culto de Deus. Quando o meu trabalho ele vai impedir com que eu celebre devidamente o meu domingo, ele não deve existir. Tá? Ok, padre, mas é que a minha situação é que é só eu na minha família que trabalho. Se eu não trabalhar no sábado e no domingo também, a gente não consegue ter dinheiro para comer. Ok, situações, você precisa ver isso diretamente com o seu diretor espiritual, com o seu confessor. Você deve conversar com um sacerdote bom, piedoso, que vai lhe ajudar a resolver a situação. Não vou resolver aqui numa catequese geral situações individuais. Mas o básico é, você deve ter tempo, ao menos, de ir à missa no domingo. Lembrando, sábado, a partir das 3 horas da tarde, para a igreja já é domingo. Então, de sábado até as 3 da tarde, até o domingo, meia-noite, você tem que encontrar um horário para ir à missa. No mínimo, um bom cristão faz muito mais do que isso, mas no mínimo, para ir à missa. Tá? Muito bem. Então, o trabalho não pode impedir o culto a Deus. 394. Quais são os trabalhos servis que são proibidos nos dias santos? Os trabalhos servis proibidos nos dias santos são os trabalhos chamados manuais, isto é, aqueles trabalhos materiais em que tem parte mais o corpo do que o espírito, como os que ordinariamente são próprios dos servidores, dos operários e dos artífices. O que ele está querendo dizer com isso aqui? É que os trabalhos que exigem menos do corpo e mais do espírito não são de todo proibidos, como, por exemplo, o estudo. Né? O estudo é um trabalho, mas não é um trabalho servil. Então, eu posso estudar a minha fé. Né? Teoricamente, posso estudar uma outra coisa? Sim, mas desde que isso não impeça o culto a Deus, que isso não me impeça de viver santamente o domingo. Né? Mas os trabalhos serviços, os trabalhos braçais, os trabalhos, esses devem ser evitados. Que pecado se comete trabalhando em dia santo? Trabalhando em dia santo, comete-se o pecado mortal. Não obstante, não há culpa grave se o trabalho dura pouco tempo. Certo? Então, não é pecado lavar a louça do almoço. Vamos explicar assim, tá bom? Não é dia de fazer faxina na casa, mas não faz mal lavar a louça do almoço domingo. É um trabalho braçal, um trabalho servil, ok, mas é um trabalho só para manter ali a higiene, manter o ambiente saudável, né? Arrumar a cama quando acorda não causa pecado, certo? Agora, não é dia de levantar todos os móveis, fazer faxina, não é dia disso. Né? É dia de ter tempo para Deus, é um dia dedicado a Deus, certo? Então, pequeno trabalho que você vai fazer ali porque precisa. Eu plantei ali minhas flores, né? Então eu tenho que regar para elas não morrer. Bom, pega ali o seu regador e molha, né? E coloca ali com a mangueira e vai molhar suas plantas, né? Sem problema nenhum, tá? Bem tranquilo, faça isso. Agora, não é dia de pegar, virar terra, fazer um plantio, não é dia disso, né? Agora, aquele pouquinho que é necessário, não há problema nenhum, tá bem? Muito bem. Por que nos dias santos são proibidos os trabalhos servis? São proibidos nos dias santos os trabalhos servis, a fim de que possamos melhor dedicar-nos ao culto divino e à salvação da nossa alma, e para repousar das nossas fadigas. Por isso, não é proibido entregar-se a divertimentos honestos. Então, veja, no domingo também é dia de você ter um dia mais leve. Né? Veja como Deus é maravilhoso, né? Porque quando o homem coloca a mão, o que aconteceu? Se vocês pegarem e estudarem ali a Revolução, agora me foge, das empresas, né, da forma de trabalho, fugiu o nome agora, Revolução Industrial. Quando você vê ali a Revolução Industrial, então você vê que os trabalhadores trabalhavam aí 20 horas por dia, sem sábado, sem domingo, e bom, a ganância humana é isso, né? Quer trabalho, quer render, quer dinheiro, quer poder, é isso aí.
Deus não. Deus diz, olha, tem um dia que primeiro você deve se dedicar a estar mais próximo de mim para que tenha sentido a sua vida, porque afinal de contas é isso que vai valer a pena, é isso que importa. Mas esse dia também você deve descansar, você deve ter, restaurar também as energias corporais, não só as espirituais, mas também as corporais, né? É justo, então é honesto que se tenha bons divertimentos, né? Então, aí fazer ali um almoço em família, poderem rir um pouco, né? Jogar um futebol, fazer uma coisa aí. Agora, cuidado com os divertimentos não honestos, né? Então, não é dia de fazer, não é dia liberado para o pecado, né? Pelo contrário, é dia de se aproximar de Deus. Agora, cuide para que o seu divertimento, que teoricamente para te dar uma distraída, uma descontraída, uma aliviada na tensão da vida, não seja alguma coisa que vai lhe fazer pecar, né? Então, tome cuidado com isso. Então, divertimentos honestos, tá? Não é proibido. 398. O que mais devemos evitar de modo especial nos dias santos? Resposta. Nos dias santos devemos evitar principalmente o pecado, óbvio, devemos evitar sempre, né? Mas sobretudo no dia santo, né? E tudo que possa induzir-nos a ele, como são os bailes e outras diversões e reuniões perigosas. Ai, de falar isso aqui no Rio Grande do Sul é tão complicado, né? Dizer que os bailes são reuniões perigosas, mas são, né, gente? Vamos. E estão cada vez piores, né? Só o fato de você ouvir as músicas, e eu falo assim com algum peso, né? Porque eu tenho um salão paroquial aqui que volta e meia tem baile, né? E às vezes eu tô aqui em casa, bom, eu não vou no baile, obviamente, mas eu tô aqui em casa e dá para ouvir, porque a música é altíssima em qualquer lugar que você vá hoje em dia, né? E aqui não é diferente. Só ouvir as letras da música já dá para regalar os olhos e dizer, meu Deus do céu, é isso que está entrando no ouvido e no coração desse povo. Só o ouvir aquelas músicas já é uma coisa desonesta. Né? Mais uma vez, estando lá, quem sabe você não tem culpa, que tá aquela música tocando, né? Tá, você fica ali. Aí você vai dançar, as danças às vezes já são meio sensuais, né? Então já não é mais só um divertimento a dançar, né? Já tem uma conotação aí de sexualidade desregrada, né? Desmedida. Aí já é um perigo, né? Daí você não toma só uma cervejinha, né? Que não tem problema nenhum tomar uma cervejinha. Você tem que tomar uma caixa de cerveja, né? Aí você se embriaga, aí você perde a noção, aí você. E aí podemos pensar mil pecados, né? Então, assim, é pecado em si ir a um baile? Não, não é um pecado em si ir a um baile. Agora, há de se calcular o quanto isso realmente vai lhe divertir, lhe aliviar, ou vai levar ao pecado. Né? Bom, e aí cada um tem que julgar. Cada um conhece a si mesmo, cada um conhece as suas limitações, conhece as suas fraquezas, e tem que saber até onde isso é bom para você, realmente, que lhe ajuda realmente a ter um momento mais... Ou isso é uma coisa que está te levando ao pecado. E se leva ao pecado, corta fora. Aquele evangelho, né? Se tua mão te leva ao pecado, corta. É melhor entrar no reino do céu sem uma mão do que com as duas ir para o inferno. É óbvio que Jesus não está falando ali das partes do corpo. Ele está usando essa metáfora para dizer, né? Se o baile te leva a pecar, corta, não vai. É melhor ir para o céu sem ter ido ao baile do que indo ao baile para o inferno. Tá? Traduzindo aí, né? E bom, o baile não é o único problema, né? Existem muitos outros, né? Então, assim, quem sabe você se organiza aí com casais que buscam santidade, de organizar um baile um pouco mais decente, né? Com uma música melhor, sem esfregação, com um bom limite aí do que vão comer ou beber, né? Então, assim, não é impossível isso, né? Desde que as pessoas tenham essa vontade de chegar ao céu, é possível organizar um grupo aí de casais, de pessoas, que não sejam casais, que queiram ir para uma festa mais saudável, isso é possível organizar, né? Por que não? Também. Ou aí ir na praça, tomar um chimarrão, né? Muito melhor. Né? Desde que não seja para falar da vida dos outros, né? Fazer fofoca. Também cuidado, né? Tão perigoso quanto o baile, né? Uma rodinha de chimarrão pode ser uma coisa muito boa, que você pode falar de coisas santas, né? Ter conversas que façam a sua alma dilatar de amor a Deus, como pode ser uma rodinha para fazer murmuração, reclamar, falar mal da vida dos outros e descer-lhe o pau e as fofocas aí serem colocadas em dia, né? E aí você, em vez de levar a sua alma, você enfia lá no buraco
do inferno, né? Então, veja, a roda de chimarrão é ruim em si? Não, não é. Mas o que eu faço ali pode ser. O baile é ruim em si? Não, em si não, mas dependendo como ele é organizado, sim. Então, assim, tem que saber dosar e pesar o que você vai fazer, como você vai fazer, para que isso não te leve ao pecado. Tá? Especialmente ao domingo, mas isso vale para todos os dias, obviamente, né? Pessoal, eu vi que alguém antes levantou ali, chamou atenção, eu não sei quem que era. Se alguém quer falar alguma coisa, pode abrir a câmera, o microfone, perguntar, ou mandar mensagem ali por escrito, bem tranquilo, tá bom? Eu não sei se talvez a pessoa fez só por engano ali, mas se não, se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Então, nós concluímos por hoje, nós conseguimos terminar aqui o terceiro mandamento, e então nós encerramos aqui então a primeira tábua da lei, né? Vocês lembram disso na formação passada? As duas tábuas, né? A primeira são os 3 primeiros mandamentos, que fazem referência direta a Deus, e os últimos 7, que são a segunda tábua da lei, que faz referência ao próximo e a mim mesmo. Então, nós encerramos aqui esse estudo dos 3 primeiros mandamentos, a primeira tábua da lei, pedindo que Deus nos ajude a cumpri-los fielmente e nos dê a graça de nos santificar com a graça do Espírito Santo, possamos ser santificados por Ele e conduzidos pela intercessão de Maria Santíssima e dos santos, também cada vez mais próximos de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, Deus abençoe.